Nós vamos estudar a parábola das virgens prudentes e das nécias. Então eu vou começando lendo um trecho e depois nós vamos refletir sobre a lição. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai aquele que não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 25, versículo de 1 a 13. E nós, enquanto bons entendedores da palavra do Cristo, percebemos como que é importante a prudência nesta lição. As virgens que se prepararam, que fizeram toda a questão do ritual, levaram suas candeias com a lâmpada e com o azeite necessário para manter aquela chama viva. As outras virgens que eram nécias, Nécias compara-se a como uma pessoa que não pensa, é imprudente, não planeja. Então, é como se aquelas outras 5 virgens achassem que as outras emprestariam, que aconteceria algo que manteria a chama da lâmpada acesa. E nós, quantas vezes em nossa trajetória de vida esquecemos de ser prudentes, esquecemos de manter essa chama viva, essa chama da lâmpada, onde nessa trajetória, às vezes atravessa a nossa fé, e a nossa fé fica como se tivesse apagada. E quem é prudente na fé, quem é prudente na espiritualidade, mantém essa chama ao longo da vida, da trajetória acesa, regando aos pouquinhos, nutrindo com conhecimento, nutrindo com a inteligência perante os fatos da vida e principalmente na fé, na espiritualidade. Aí consegue manter, como a parábola das virgens, a fé acesa e consegue seguir as bodas. A nossa boda vai de encontro na realidade a Jesus. A nossa verdadeira boda é quando nós chegarmos a Deus nosso Pai. Porque nós estamos em aprendizado. É como se fôssemos crianças ainda perante a Deus. Estamos engatinhando. E esse engatinhar faz com que a cada dia nós possamos aprender mais as verdades espirituais. Essa é a verdadeira religiosidade. Essa é a verdadeira candeia. A matéria, ela vai ficar, ela vai passar. Matéria já diz, ela se desfaz. Só que espiritualidade é sutil, é eterno. E às vezes, essa chama, essa lamparina que nós precisamos nutrir em nossa vida, nós deixamos como as nécias de lado, achando que a vida vamos levando.
E quando acontece alguma dor, algum momento de sofrimento, algum desalento em nossa vida, aí nós queremos a chama acesa. Queremos que essa chama transcenda, seja de um dia para a noite. Só que nós esquecemos de regá-la, de cuidá-la, nutrindo o nosso espírito, fortalecendo ele na fé. E a fé que nos impulsiona, a fé que nos determina o dia a dia, nos determina um futuro melhor. E quantas imprudências nós temos, quantas lamparinas nós deixamos de acender dentro da nossa casa, com os nossos familiares, dentro do nosso trabalho, dentro de algum lugar onde estejamos, às vezes no momento breve, no mercado, numa viagem, em qualquer lugar, nós somos imprudentes e deixamos essa lamparina. Na realidade, espiritualidade é em todo lugar, e nós achamos somente que seja em templos religiosos. A religião é um meio que vai fazer com que nós tenhamos o contato mais íntimo com a nossa fé, com a nossa chama viva, com a nossa lamparina interna. Mas quem nutre essa lamparina interna somos nós, com nossas atitudes, com as nossas vontades. E a vontade de nutrir depende não do outro, mas de cada um de nós. E essa nutrição, ela é uma construção diária, como aquelas virgens que foram prudentes, que levaram o azeite, que levaram sua candeia, sua vasilha toda preparada para as bodas. É igual uma mãe quando vai casar uma filha. Ela quer que a filha prepare aquele casamento. Então ela vai preparar, se ela tiver a oportunidade de fazer uma festa, de montar sua casa, aquela mãe deseja o melhor para aquela filha. Ou a mãe vai querer que a filha de uma hora para outra se case, sem um planejamento, sem algo que seja, prudente. É a mesma situação. E na vida não é somente as bodas, o festejar, mas o trabalhar arduamente. A vida não é só festividade. A vida é raciocínio, é planejamento. Então, para que nós possamos ter uma idade, quando nós falamos na terceira idade, que nós nascemos, crescemos e vamos trabalhando tudo isso dentro de nós, tanto em nível de desenvolvimento global que temos, desde criança até o envelhecer. Para que nós possamos ter um envelhecer melhor, nós temos que ter plantado semeaduras que nos preparem para o envelhecimento melhor. E esse envelhecimento eu não falo somente físico, mas principalmente espiritual. Porque a nossa vivência ela tem que ser sábia em atitudes, em pensamentos, porque senão seremos como aquelas virgens imprudentes, que vai deixando se levar e achando que no momento que necessitam de ajuda vão ter. Então é como diz na lição, o orar e vigiar. E é complicado. É fácil? Não. É trabalhoso. É trabalhoso porque exige um raciocínio consciente. E essa consciência que se fala lá na parábola da prudência, ela é uma vida toda, uma construção. Dentro de um lar, os pais podem criar todos os filhos ao mesmo modo, com os valores passados, com às vezes uma espiritualidade, uma religiosidade, mas quem depende de aceitação e de condução da vida vai ser aquele filho. Um pode ir pelo caminho mais fácil, caminho de luz, com a candeia acesa,
e com tudo conforme é o esperado aos planos de Deus. E o outro pode se desvirtuar, ter uma vida mais difícil, atrelada mais ao mundo físico, à matéria, e deixar de lado a espiritualidade. Só que nós, como conscientes que a verdadeira vida é a espiritual, dentro da nossa prudência como aquelas virgens, devemos nutrir dia a dia. A felicidade não é um momento só, felicidade é uma construção. E dentro da felicidade cabe momentos ainda de dores, momentos de aprendizado que vai fortalecer o meu espírito. E aí, muitas oportunidades que temos, nós acabamos desperdiçando às vezes nos vícios, em maledicência, em algo material, e aí deixamos os valores espirituais de lado. E aí a nossa candeia vai ficando pequenininha, a luz vai se apagando, aí nós nos desesperamos, aí nós recorremos aos templos religiosos, querendo que a candeia se esbanje naquela luz forte. Só que como que está a minha luz interna? Como está a minha candeia, meu coração? Como está meu pensamento com a candeia? Está com pensamentos de luz ou está mais na escuridão? Às vezes, a nossa vida, ela vai por um rumo que nos leva à escuridão, realmente, para que possamos valorizar a luz. Porque quando às vezes estamos na luz, não somos gratos. E aí Deus, na sua soberana justiça, nos proporciona momentos que fogem da clareza e nos coloquem nas sombras da escuridão, realmente para testar a nossa fé, para testar a nossa perseverança, para testar como estamos com essa vitalidade da luz, que mesmo ela se apagando, que eu possa conseguir nutrir para que ela se acenda, que ela transpasse, que ela envolva a todos. E não é somente envolver aqueles que me são queridos, aqueles também que não são queridos, que às vezes nós somos, compulsoriamente nesta vida não obrigados, mas viver ao lado para que possamos aprender e fortalecer o nosso ideal de fé. E essa candeia que faz parte dessa nossa trajetória, ela é viva, ela é luz realmente. E Jesus nos dá a oportunidade diariamente de nutri-la, com palavras de evangelho, com oração. No capítulo fala, não é porque aquele que ora, que emociona, que fala palavras bonitas, vai ter uma candeia de luz, mas sim a atitude dele. Porque às vezes eu posso falar palavras da boca para fora. E minha candeia interna, será que eu estou sentindo? E meu pensamento, será que é aquilo mesmo ou eu só estou sendo uma couraça que transpareço? Como se eu fosse um livro que falasse e lesse. Então, essa parábola nos faz refletir sobre a prudência de como estamos agindo com a gente. Como está sendo o meu dia a dia nessa nutrição. Que lá na frente eu vou receber a colheita de um caminho luminoso. Pode até não ser nesta vida, porque ainda nesta vida a minha chama de fé ainda está pequena. Então, nós estamos sendo preparados. Como nós queremos uma candeia de luz de um futuro melhor se eu penso ao contrário disso? Eu estou na sombra. A sombra, às vezes, a gente coloca como do outro, mas às vezes a sombra nós que atraímos para nosso momento de vida. Como a sombra também é importante, sabe aquele dia ensolarado, quente, que a gente está suando e a gente precisa encontrar uma sombra para descansar? Olha como ela é benéfica.
como ela tem o lado bom. É a mesma coisa da sombra, quando acontece algo que não é tão bom em nossas vidas. Uma doença, uma perda, uma falta de oportunidade. Então a sombra faz com que nós possamos repensar como está a nossa vida. E que ela possa estar ligada à religiosidade, que ela possa estar amparada no suporte divino, nas palavras no Evangelho de Jesus. Como Jesus trazia clareza, como Jesus trazia luminosidade enquanto vivo nos seus 33 anos, onde Ele se dispôs a viver ao nosso lado. E que hoje em espírito Ele é tão vivo, a chama dele é tão viva, e nós possamos sentir. E Ele nutre a nossa candeia. Ele que nos faz estarmos aqui hoje. Ele que nos conduz. E às vezes nós apagamos Ele dentro da gente. E aí nós temos que pensar o quanto que Ele é importante, o quanto que Ele nos mantém. Não é manter durante uma hora que eu vou fazer uma oração num templo religioso, sendo qual for. Não é na hora, no momento de desespero, que eu me apegue a Ele, que nós precisamos nutrir a luz, mas é diariamente, é o acordar, agradecer por aquele dia, independente das coisas que vão acontecer. É o adormecer, antes de adormecer, pedir, agradecer também, mesmo que não tenha tido um dia bom. Porque às vezes esquecemos de nutrir essa candeia, queremos milagres, queremos algo do inesperado que mude algo em nossa vida. E aí vivemos num mundo que na realidade é uma alienação, que isso não existe. O mundo é real, o mundo é palpável, enquanto estamos aqui no plano físico. E depende da nutrição espiritual, da nossa candeia de luz, de colocar aquele azeite, que naquele último, como que eu posso falar? Fiasco que está se acabando de nutrir, eu possa fazer com que a chama se mantenha viva. Então, naquele momento que nós temos um ente querido, que ele está para partir da espiritualidade, que nós sabemos que ele está muito doente, que ele não tem mais condições físicas, que nós possamos doar o nosso amor, porque aquele desvencilhar da vida vai ser importante para ele, que cumpriu, para que ele possa chegar à espiritualidade bem, porque às vezes somos egoístas, queremos a pessoa que mesmo que não está bem debilitada ao nosso lado. Às vezes somos egoístas em querer tudo que é de melhor somente para nós, e aquela candeia vai se apagando. Aquela candeia só vai fazendo a luz à minha volta e não vai sombreando, jogando aquele brilho à minha volta. Então nós temos que ser sábios, nós temos que ser prudentes, iluminar a todos, pensar na coletividade. Mas como ainda somos pequeninos aos olhos divinos, estamos engatinhando, que nós possamos pelo menos iluminar a nossa volta. Que quando nós estivermos com o coração mesmo dispostos e com nosso pensamento voltado ao próximo, nós vamos saber iluminar a todos. Então aquelas 5 virgens que foram prudentes, realmente elas foram prudentes porque elas tinham que nutrir para cada uma delas e mostrar os ensinamentos para aquelas outras, que as outras deveriam ter pensado mais, que a vida não é momentânea. Como diz na lição, nós temos que preparar, porque não sabemos o nosso último dia de vida. E se amanhã, ou se hoje, daqui a pouco, nós tivermos que ir de encontro com a espiritualidade, que nós possamos ter preparado um terreno, uma candeia iluminada, desprendida.
em luz, em fortalecimento. Porque é isso que iremos levar, o brilho das nossas almas, o encontro com o nosso Pai, o despertar de Jesus em nós. E que realmente possa ser viva essa candeia, principalmente dos ensinamentos que temos diariamente em nossas vidas. Que as palavras de Cristo possam ser um fruto de bênçãos, possa ser o verdadeiro patrimônio espiritual. Esse é o patrimônio que levaremos, essa é a candeia que levaremos. Então eu agradeço por terem me ouvido nesta tarde, que realmente na hora do tratamento espiritual, que nós possamos receber aquela candeia de luz, que nós possamos como receptores, como aquela vasilha, vamos colocar como se fôssemos uma vasilha, quando penetrar a luz da espiritualidade em nosso coração, em nosso pensamento, que nós possamos deixar acesa durante a semana, o mês, o ano. Isso vai ser a verdadeira candeia. E isso vai ser a verdadeira espiritualidade dentro de mim. Religiosidade. Como é bom ter religiosidade. Mas viva, fortificada e acesa principalmente. Que nós possamos nos deixar apagar, mesmo às vezes alguém querendo apagar a nossa candeia. Vamos pensar, refletir, que quem mantém a nossa candeia acesa é Jesus Cristo, é Deus. E nós vamos manter em atitudes.